Brasília entrou em rota de colisão. De um lado, o julgamento de Jair Bolsonaro e o peso das decisões monocráticas. Do outro, uma anomalia jurídica, o novo inquérito sigiloso de Alexandre de Moraes. O objetivo? Estancar vazamentos que conectam o Banco Master ao coração da corte. O racha no STF deixou de ser bastidor e virou guerra declarada. A ala garantista do tribunal reagiu. Não aceitam mais inquéritos abertos de ofício, sem a PGR. O pânico tem nome: delação Vorcaro. O sistema está tentando se blindar antes que as investigações sobre o Master oficializem o que esses novos inquéritos tentam esconder. Não é política, é sobrevivência do rito. Sou Ricardo Maluf e esse é o Boletim Estação Notícia. Se você gosta desse tipo de conteúdo, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Vamos entender aqui essa história. Quero te mostrar esse vídeo para ilustrar em que pé está esse racha lá no STF. Dá uma olhadinha, notícia do Estadão. O avanço nas investigações sobre as fraudes do Banco Master rachou o STF. Dias Toffoli se destaca como o relator salpicado pelo escândalo. Alexandre de Moraes também faz uma ponta no caso. Nos bastidores, ministros da corte se dividem entre críticas e aplausos à dupla. Para uma parte do STF, as condutas adotadas por Toffoli comprometeram a credibilidade do tribunal. O relator impôs elevado grau de sigilo à apuração, pegou carona em um voo particular com um advogado da causa, determinou a cariação de investigados durante o recesso e mandou entregar aqui no STF itens apreendidos. A participação indireta de Moraes também incomoda uma ala do Supremo. A esposa do ministro, Viviane de Moraes, manda em contrato milionário com o Master. O presidente da corte, Edson Fachin, está no time dos cautelosos. Ele observa à distância, mas de forma atenta, o comportamento dos colegas. De outro lado, ministros mais próximos de Toffoli e de Alexandre de Moraes acreditam que as notícias sobre a dupla possam fazer parte de um movimento maior de pressão contra o Supremo, uma espécie de operação abafa para conter a investigação. Toffoli mostrou que não está disposto a retroceder e autorizou 42 buscas e apreensões em endereços ligados a Vorcaro e familiares. Enquanto isso, cresce no Congresso Nacional a ideia de uma CPMI para investigar a relação de ministros do STF com a trama. No fim de 2025, a aposta em Brasília era que o recesso esfriaria a pressão política decorrente das investigações do caso Master. É mais garantido apostar que, com ou sem recesso, o escândalo vai continuar alimentando a tensão entre os poderes. A coisa só escala, né? A cada dia que passa, a temperatura aumenta. Eu vou te mostrar que esse racha hoje existente no STF não começou de hoje. Dá uma olhadinha aqui, matéria da Revista Oeste de agosto de 2025. Ministros do STF discordam da prisão de Bolsonaro. Decisão de Alexandre de Moraes não repercutiu bem nos bastidores. E esse clima de não se concordar mais com as decisões de Alexandre de Moraes referentes ao caso de Jair Bolsonaro já eram sentidas, né? Os outros ministros estavam muito descontentes com a situação. Notícia do Poder 360. STF dá sinais de racha depois de Magnitsky para Moraes. A maioria dos ministros recusou assinar carta coletiva defendendo o colega sancionado pelos Estados Unidos. Vê que parte dos ministros não quiseram assinar carta em apoio ao Moraes na época que lhe foi aplicada a lei Magnitsky, depois retirada, como a gente já falou aqui algumas vezes. Eu continuo mostrando para você a escalada aqui do racha do STF, matéria do R7. Moraes abre inquérito para apurar se Receita e COAF vazaram dados de ministros do STF. Decisão foi tomada sem a solicitação da Procuradoria-Geral da República. Órgãos foram notificados nesta quarta-feira, 14. É uma matéria já antiga, né? Tem essa mais recente que eu trago aqui para você do UOL. Toffoli toma uma série de decisões marcadas por polêmicas em caso Master. Deve lembrar, né? A busca e apreensão, aquelas provas que ele queria debaixo da asinha dele lá no STF, que depois ele voltou atrás e mandou para a PGR. Outra coisa absurda também, né?
Outro ponto que escala esse racha no STF é a quantidade de decisões monocráticas. Eu trago aqui para você CNN Brasil. Mais de 80% das decisões do STF em 2025 foram monocráticas. É um absurdo isso. Apesar de comuns e reguladas pelo regimento da Corte, determinações individuais passaram a ser alvo de críticas do Congresso Nacional. Isso não só escalou esse racha dentro do STF, como com outros poderes, né? O Congresso Nacional. E para te explicar um pouco sobre esses 80% de decisões monocráticas lá no STF, eu trago para você uma matéria da CNN Brasil. Dá uma olhadinha. Olha só, mais de 80% das decisões do Supremo Tribunal Federal neste ano foram monocráticas. Explico para vocês. Elas foram tomadas por apenas um magistrado. Esse dado ele foi divulgado pelo presidente da Corte, o ministro Edson Fachin, durante a sessão de encerramento do ano judiciário que aconteceu na última sexta-feira. A gente segue na capital federal para conversar com a Duda Cambraia, que tem mais informações a respeito dessas decisões e de todo esse olhar, né, nas decisões monocráticas que foram adotadas pelo STF. Oi, Duda, bem-vinda de volta. Boa tarde de novo, Renan. Boa tarde a todos que acompanham a CNN Brasil. No começo de tarde deste domingo, exatamente, Renan, o ministro Edson Fachin, que é presidente do STF, aproveitou então a última sessão do ano para fazer esse balanço de 2025. Como você bem disse, de todos os processos que tramitaram no STF em 2025, 80,5% foram, então, de decisões monocráticas e os outros 19,5%, então, decisões do colégio formado ali pelo plenário do STF, todos os ministros, então. Apesar do número alto dessas decisões monocráticas, Renan, deixando bem claro aqui para o nosso telespectador, tá tudo dentro do regimento do STF. Os ministros podem, sim, tomar essas decisões de forma individual, como você bem Dentro da explicou. lei, mas é São essas imoral, decisões né? monocráticas. Esse poder todo, individualmente falando, acaba incomodando alguns outros poderes, principalmente o Congresso Nacional. A gente lembra que muito recentemente o ministro Gilmar Mendes, do STF, de forma monocrática, decidiu então limitar o pedido de impeachment dos ministros do STF à Procuradoria-Geral da República. Isso gerou uma crise institucional com o Congresso Nacional, que reagiu quase que de imediato, aprovando na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara um projeto de lei que limita então esse poder de decisões monocráticas. Mas fato é que esse projeto no Congresso Nacional falta passar ainda pelo Senado e o recesso parlamentar já começou no Congresso Nacional, então deve ficar apenas para 2026. Renan, volto com você. Duda, aproveitando a sua companhia aqui com a gente, o próprio presidente da Corte, o ministro Edson Fachin, ele sugere a criação de um código de conduta no STF, é isso? Isso mesmo, Renan. É algo que o Fachin já defende há um tempo. Assim que ele assumiu a presidência do Supremo Tribunal Federal, ele se reuniu com outros presidentes de outros tribunais superiores também para alinhar em relação a esse código de conduta, que basicamente são diretrizes que esses ministros deveriam seguir para trazer mais neutralidade nos processos e evitar, então, um possível conflito de interesse nos processos que tramitam na Suprema Corte. Fachin ainda não conseguiu chegar num consenso com os ministros do STF em relação a esse texto. Ele busca costurar esse texto antes de apresentar, de fato, algumas mudanças. Seriam em relação a, por exemplo, divulgação da verba recebida por esses ministros em eventos e palestras e também uma quarentena depois que os ministros se aposentam. Eles teriam que ficar ali um ano sem trabalhar em consultorias. E, de fato, outra coisa prevista por Fachin é a proibição permanente de advogar junto ao tribunal. Então, esse texto ainda está sendo costurado com os ministros da Suprema Corte. Ainda não há uma unanimidade no STF em relação a esse código de conduta, mas Fachin bate nessa tecla há um tempo e deve costurar esse texto para votar em 2026. Renan. Esse código de conduta proposto pelo Fachin, na verdade, é uma exigência da sociedade e de um grupo seleto de juristas que entendem que o STF não pode ficar rasgando a Constituição a qualquer momento e a sua vontade. E para ilustrar essa história da criação de um código de conduta, eu trago aqui para você matéria do Correio Brasiliense. Juristas defendem criação de código de conduta para ministros do STF. Em meio a denúncias de interferências, juristas defendem a criação de normas para os ministros. Desde que assumiu a presidência, o ministro Edson Fachin tem demonstrado apoio à ideia de estabelecer um conjunto de regras para a Corte.
Vale lembrar que assim que o Edson Fachin, presidente hoje da corte, tirou férias e deixando vaga a presidência, assumida na sequência pelo vice Alexandre de Moraes, acabou acontecendo aquele episódio de mais uma decisão monocrática, aproveitando-se da presidência interina da corte. Alexandre de Moraes abriu mais um inquérito de ofício. Não podemos esquecer do último ingrediente aí para esse racha no STF. Estou falando do Banco Master. E para ilustrar, eu trago para você notícia do antagonista. Dá uma olhadinha. A gente fala agora do caso do Banco Master. O ministro Dias Toffoli, do STF, encurtou de 6 para 2 dias o período para que os investigadores da Polícia Federal colham os depoimentos dos investigados. Ao reagir à decisão de Toffoli, o senador Alessandro Vieira sugeriu um novo nome para o escândalo. A produção pode colocar o tweet do Alessandro Vieira na tela. Tá aí o tweet, abre aspas, já dá para chamar este escândalo de Toffolão. Ou ainda está cedo? Caso Master, Toffoli pede novo cronograma de depoimentos e reduz tempo para a PF ouvir investigados. Aí ele está repercutindo uma matéria que saiu na imprensa. E aí convido vocês também já para responderem a nossa enquete, que a gente adorou esse nome do Toffolão. Então a enquete hoje é: qual o melhor nome para o escândalo do Banco Master? A primeira alternativa é Toffolão, a segunda é Compliance Zero, a terceira, maior fraude bancária do país, que foi o que o Fernando Haddad falou, e caso Master. O Toffoli também prorrogou por mais 60 dias as investigações sobre a operação de venda do Banco Master pelo Banco de Brasília, após um pedido da Polícia Federal. E, Magno, o conflito de interesse é muito evidente, né? E cada vez mais evidente. Então, essa história de que os fundos ali ligados ao Banco Master compraram participação de primo e irmãos do Toffoli lá naquele hotel Tayaya Resort. Sim. O Toffoli viajando com o advogado do Banco Master para assistir um jogo em Lima, é muita coisa. E aí temos todas as decisões dele, essas reviravoltas, né? Vai e vem. E aí, Magno, eu fiquei com uma impressão de que talvez o objetivo do Toffoli seja realmente fazer uma lambança gigantesca, né? Parece que o objetivo é vamos embaralhar, né? Vamos confundir, porque eu acho que quanto mais confusa a história ficar e quanto mais brechas aparecerem, pontas soltas, maior é a chance de repente, um advogado de defesa falar assim: olha, gente, isso aqui não dá para seguir adiante com essa história, né? Não sei, o que você acha? Assim, você acha que você vê algum objetivo possível para ele? Acho que a confusão, numa questão em que a situação parece perdida ou muito difícil para a defesa, acho que qualquer confusão, estando o réu em liberdade, não estando cumprindo pena em regime fechado, é uma forma de ajudar a defesa, ou pelo menos abre portas para que a defesa seja ajudada. Ontem eu estava lendo sobre isso e alguém disse: essa confusão do Toffoli pode levar à anulação do processo, pode acabar por beneficiar a defesa. Na verdade, o que vem beneficiando a defesa são todas essas decisões. É uma recorrente tônica nesse caso, são decisões heterodoxas que os especialistas quase que unanimemente consideram despropositadas. Por exemplo, aquela acariação que ele inventou entre o réu e o investigador, né? Nunca ouvi falar disso, em geral são entre dois réus as acariações. Então, nós temos uma sequência de decisões sempre piorando a situação do juiz, no caso, o Toffoli, e os conflitos de interesse lentamente aparecendo. Acho que a carona no jatinho para ver um jogo de futebol com o advogado de um acusado já é ruim o suficiente quando a gente fala na Suprema Corte Brasileira e com o tamanho do poder, a extensão do poder que o STF tem. Mas o caso que apareceu nessa semana da questão do resort faz com que o conflito de interesse fique muito mais profundo e que as decisões do Toffoli passem a ser ainda mais inexplicáveis ou ainda mais estranhas. Se antes havia um questionamento sobre as razões dele tomar repetidas decisões de certo tipo, nesse momento, com o aparecimento desse conflito específico de alguns milhões de reais, mais de 20 milhões de reais no final das contas, cria-se uma desconfiança. Ninguém está afirmando que Toffoli toma certas decisões por certo motivo. Mas há de se haver uma certa clareza a respeito de como a justiça funciona ou como deveria funcionar. E Toffoli deveria declarar o seu conflito de interesse. Julgamento e prisão de Bolsonaro, decisões monocráticas e o Banco Master. Outro ingrediente chega para agregar a esse molho do STF: a possível delação premiada de Daniel Vorcaro. Mas isso é assunto para o vídeo das 20h30. Espero lá.
Obrigado por assistir o vídeo até o final.